Eu acho que quando a gente fala de Vale, antes mesmo de falar do curto prazo que está acontecendo, e antes mesmo de entender os desafios da Vale no longo prazo, a China e tudo mais, nós temos que entender a briga no poder da Vale, porque essa briga no poder ela pode representar um grande risco nos desafios da Vale de longo prazo. Então olha só, nós temos aqui a Vale sendo uma corporation, ou seja, ninguém tem 10% ou mais de fatia da empresa, e isso faz então com que vários acionistas aqui tenham 5, 6, tem o próprio governo aqui via prévio com 8 e poucos por cento aqui, e isso causa, de certa forma, há quem diga proteção contra uma influência do governo, não tem um controlador específico para ele buzinar ali na orelha, porém, por outro lado, isso causa um apetite ainda maior do governo de querer colocar quem ele quer no controle da empresa para fazer o que ele bem entender. O que o governo quer é investir em obras, em obras, em obras, independente se essa obra vai ser boa para o longo prazo para a Vale, se vai ser boa daqui a 15, 20, 30 anos, ele quer resolver o hoje. O hoje é, quanto mais obra, mais tirar o dinheiro ali, melhor para o governo. Então o governo está pensando, obviamente, como sempre, qualquer governo pensa assim, no hoje, enquanto a Vale quer pensar não só no hoje, mas também ela quer pensar no longo prazo. Aliás, o próprio Lula esses dias criticou a Vale nessa questão dela ser uma corporation. Quando você vai conversar com a Vale, ninguém manda lá, porque ninguém tem mais do que 5%. Na verdade, tem alguns ali que tem mais de 5%, mas ninguém tem mais de que 10%. Então, realmente, você não tem alguém tomando decisões. Fica mais difícil você causar essa influência dessa forma, porém, cresce o apetite do governo de querer colocar ali alguém no poder. O grande problema é que qualquer passo em falso da Vale neste momento pode levá-la a grandes desafios no futuro. Afinal, nós temos aqui um crescimento na produção do minério de ferro mundialmente acontecendo, enquanto a demanda sim ela vem crescendo, mas o grande líder do consumo do aço do ferro ali é a China, e a China, como vocês sabem, ela está desacelerando, está com algumas questões imobiliárias bastante perigosas. Então a China, nesse momento de crescimento, todo mundo crescendo, beleza, mas a China oscilando ali, ela faz um grande risco ao minério de ferro, por mais que seja algo pontual. A gente sabe que deve se colocar novamente a normalidade, existe sempre esse risco ameaçando ali os projetos de todas as empresas. E falando em projetos, nós temos aqui a Rio Tinto, que começa a explorar o minério de ferro de Simandou, que é um desafio gigante para a Vale, porque esse projeto aqui é muito grandioso, ele já teve inúmeros problemas no passado, mas parece que finalmente ele está desenrolando. É mais minério de ferro sendo jogado aí mundialmente e, inclusive, minério de ferro também de qualidade. Então a Vale ela tem aqui realmente um grande, vamos dizer, vantagem em relação à maioria das mineradoras pelo seu custo do minério de ferro, por conta do seu minério de ferro de qualidade, mas ela obviamente não pode dar passos em falso. Você imagina a Vale, essa gigantesca empresa que já teve ali o problema das tragédias, que está desenrolando agora. Você imagina ela começar a dar passos em falsos, investir em algo que não vai ser lucrativo o suficiente, ela pode sofrer muito com uma queda do minério de ferro. E quando você olha os planos da Vale, ela também vem aumentando o seu volume de produção. Aumentar o volume de produção também ajuda a reduzir os custos fixos. É muito benéfico, aumenta a receita, diminui os custos, e ela tem aqui uma produção então em torno de 315, ela vai elevar até 340 a 360 ali em 2026, chegando a mais de 360 ali, ela ainda vai detalhar mais à frente, né, o quanto que ela vai continuar crescendo ali nos próximos anos, além dos metais básicos, a gente já vai falar ali, os metais, o cobre e o níquel, né, depois a gente fala mais, mas ela tem os planos para o minério de ferro de crescer, e a gente vê que ela consegue ser muito lucrativa aos preços do minério de ferro de hoje, que está ali rondando entre $105, hoje está 106 se eu não me engano. Então aqui, ó, uma faixa que ela tem um fluxo de caixa livre muito grande, ela consegue ser muito lucrativa nessa faixa de preço, por isso que ela consegue ainda pagar bons dividendos mesmo ali com a questão das indenizações e tudo mais, é muito lucrativo o minério de ferro nesses preços. Ela tem uma vantagem competitiva, como eu já disse, da maioria das mineradoras, e aqui nos $80 o minério de ferro, ela ainda consegue ser bem lucrativa, enquanto outras já estão ali ferradas, né? Ela consegue ali até os 75 se manter ali aceitável, aí abaixo disso já começa a complicar. E quando você vê aqui o histórico do minério de ferro, você lembra também que temos a inflação, quanto mais o tempo passa, mais a inflação acaba impactando os custos, então vai ser difícil o minério de ferro ficar a preço que no passado ele esteve, né? Mas o fato é que
De 2020 para cá você vê o minério de ferro ali rondando entre 78 a 90, o limite ali, vamos dizer, da Vale. Ela consegue ser lucrativa em todos esses preços, mas é um lucro bem menor. E aí a gente viu aquela disparada e tudo mais, recentemente chegou a beliscar novamente 78, o mercado se preocupa com isso. Só que ali o mercado, de modo geral, não aceita, né? Porque muitas mineradoras não conseguem mais nesse preço, e aí o preço dá uma subida, né? Aí tem toda a questão macroeconômica que a gente vai acompanhando ali. Enfim, a gente vê algumas corretoras falando, né? Puxa, o minério de ferro ele deve rondar ali entre os 100 e 110 dólares aí nos próximos tempos. Esse é o preço padrão. Só que o preço padrão ele pode fugir por inúmeras questões que possam acontecer, como de repente um aumento de oferta maior do que esperado, ou pior, uma demanda que não está crescendo, que é o grande risco ali da China, né? Por mais que a demanda mundial esteja uma tendência de crescer, a China pode causar uma oscilação, fazendo esse preço aqui do minério de ferro desafiar todas as mineradoras ali, indo no limite para ver quem aguenta mais. E aí você não pode ser ineficiente, você não pode investir em algo que não é extremamente lucrativo para você, senão a corda vai realmente apertar no teu pescoço. Inclusive, podemos ver a produção mundial de aço continuando a crescer aqui nos próximos anos, essa é a tendência, mas com a China, inclusive, reduzindo a produção. E aí tem toda a demanda que ela tem que acompanhar essa produção. Qualquer oscilação ali na China pode comprometer. Embora a gente tenha que lembrar que a China ela continua crescendo, tá? Um crescimento agora do PIB de 4,7, onde o esperado era 5,1, ainda assim teve um crescimento na China. Então, por mais que o pessoal tenha receio com a questão imobiliária da China, que a gente vê que realmente vem diminuindo, aqui em 2020 para cá já teve uma diminuição, vai continuar a diminuir, a produção da China vai diminuir de modo geral, porque o setor imobiliário está fazendo isso, mas outras frentes estão ganhando força, como a gente pode ver, inclusive a China ela vai buscando mais agora uma exportação indireta do aço. Os carros elétricos é um grande exemplo disso. Então, ela vai perder um pouco aqui o peso no setor imobiliário, mas se a China continuar a crescer, e ela vem crescendo, esse aço vai ser usado em outras frentes. E um dos pontos muito importantes da tese de investimento da Vale no longo prazo são os metais para a transição energética. Então não é só apenas o ferro de qualidade, e sim os metais para a transição energética. Quando a gente olha aqui a demanda, o cobre, que sempre teve uma demanda muito bacana, a energia usa muito, né, e tudo mais, a tendência é crescer ainda mais. Olha só a demanda mundial, para onde que vai estar crescendo, né, bastante, tende a continuar a crescer, e o níquel vai dar essa acelerada aqui por conta, né, dessa transição energética. Então o volume que tende a ter um bom crescimento, e a Vale vai focar no seu próprio crescimento. Como a gente pode ver aqui, hoje a produção da Vale aqui é esperada em 325 em 2023 e já vem crescendo, né? E para 2026 ela chega ali até 410. Só que ela tem uma expectativa aqui de seguir os investimentos até 900 aproximadamente. Então ela tem muitos planos ainda de investir aqui no cobre para um crescimento muito grande. Então não dá para você ignorar isso. Nós estamos saindo de 300 para 900 ali é esperado. E na produção do níquel, que também vem crescendo, né, 165, nós vamos ter aqui um crescimento para 2006 de até 230 e depois acima de 200, aliás, acima de 300 é o esperado aqui pela empresa. Nós temos também alguns decaimentos, que as minas vão ficando ali mais maduras, né? Mas ainda assim, novas entradas vão fazer este crescimento acontecer. E a gente tem aqui ela mostrando, né, as expectativas aqui para 2030 em diante. Então você deve se lembrar que recentemente a Vale fez ali a venda de 13% de sua frente de materiais, metais aqui para a transição energética, né, que ela chama aqui da frente de Base Metals. Ela vendeu 13% para buscar dois parceiros estratégicos que já têm experiência ali, são experiências diferentes inclusive, mas uma delas inclusive atua muito aqui com esses tipos de metais, para ajudar a fazer a Vale crescer nessas duas frentes aqui, né, nessas duas frentes, não, nesses dois metais. Então agora a Vale anuncia um novo CEO para essa frente de Base Metals, tá? Não é para a frente da Vale completa, e sim para esta frente que ela vai levando aqui nos metais de transição energética. E o novo CEO, então, da Base Metals da Vale é o Shaun Usmar, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Ele vai assumir ali no quarto trimestre em diante. Ele já tem experiência em outras frentes, como por exemplo a BHP Billiton, né? Ele já atua aqui nas indústrias de aço, alumínio, ele é competente para o cargo.
E quando nós olhamos as quedas recentes da Vale, nós estamos falando de curto prazo, estamos falando do que tem acontecido ali com a China. Então a falta do apetite chinês derruba a Vale, a Gerdau, a CSN, todas as empresas aqui vinculadas ao aço e ao ferro. E isso não significa que a empresa perdeu a tese, é ruídos que acontecem ao longo do tempo. E para explicar essa queda é rapidinho, pessoal. O que aconteceu foi que o PIB da China ele cresceu 4,7 no segundo trimestre, ele foi abaixo das expectativas que o mercado projetava de 5,1. Houve uma desaceleração que logo na sequência, mesmo com o mercado ali desanimado, eles já começaram a esperar com que a China fosse estimular fortemente aqui o setor imobiliário. Não foi bem o que aconteceu. Quando a gente vê aqui as notícias, primeiro é que teve sim uma queda da taxa de juros do país em 10 pontos base, muitos aqui já estavam esperando quedas maiores para estimular, e o outro ponto, né, que eu até considero o principal, é a questão que aqui o encontro que aconteceu logo na sequência ali do Comitê Central do Partido Comunista, era esperado, né, que o governo se comprometesse a fazer grandes, fortes aqui estímulos econômicos, especialmente no setor imobiliário, porém terminou sem com que isso acontecesse, né? Não aconteceu esses estímulos, e aí realmente o mercado então fica tentando digerir isso. Nós tivemos um PIB que cresceu um pouquinho abaixo ali do esperado, embora ainda esteja crescendo, diga-se de passagem, né? E não tivemos os estímulos ao qual o mercado começou a ficar esperançoso aqui do governo chinês. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Não vejo assim um grande problema, são ruídos que costumam acontecer realmente. Tudo isso alinhado, né, no caso aqui da Vale principalmente, à indefinição do CEO. Se você gosta da forma como eu explico as coisas, dessa visão que eu tenho de longo prazo, considere conhecer meu curso de investimentos, que lá eu vou te ensinar a analisar uma empresa, analisar os fundamentos, cada um deles, fazer o fluxo de caixa descontado para você ver se uma empresa está barata ou não no seu critério. Você vai aprender a fazer isso. E tem também meu curso de opções ali que eu marquei de vermelho. Você vai no canal topações.com.br, tem aqui o cronograma dos dois cursos, tá? E você pode comprar os dois cursos neste mês de julho apenas, que é o mês de aniversário do canal, inclusive, por R$ 875. Depois disso ele vai voltar ali ao preço normal, então aproveita. Até o momento temos 0 cancelamentos no curso de investimento. O tempo está passando e ninguém cancelou até agora. Tenho certeza que você vai gostar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!